Olá pessoal, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês aí todas as informações do nosso mercado financeiro, nosso mercado corporativo que fizeram preço aí na última semana para te deixar bem atualizado para essa semana aí e para este finalzinho de mês, né pessoal? Estamos chegando no final do mês aí, chegando aí quase, né, no mês de maio aí de 2025 e parece que, né, o pessoal já jogou a toalha para esse ano aí, né, pessoal? O ano tá bem turbulento, mercado financeiro, nosso mercado de varejo também, vou trazer algumas informações para vocês aí. Ano que vem é ano de eleição, e aí você já pensou o que você vai fazer em 2026 e 2027? Nós temos uma bomba relógio para explodir aí em 2027, né, que são as contas do governo, que o governo já falou que não vai ter como pagar, provavelmente vai ter que ser feito um outro arcabouço, provavelmente, né, os nossos políticos aí vão ter que fazer alguma coisa para resolver esse problema. E a gente sabe que o que eles mais fazem não é resolver o problema, né? Na maioria deles, né? Não é resolver o problema. O que eles mais vão fazer, eles vão continuar fazendo, é empurrar o problema com a barriga. Pessoal, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de mercado, vamos falar daquilo que aconteceu, vamos repassar a semana para deixar você muito bem informado. Só lembrando, tá, pessoal? Sigam todas as nossas redes sociais, Resenha de Mercado JF, nós estamos em todas as redes sociais. Lembrando que o nosso programa está saindo inédito agora e às 19 horas sai lá no nosso canal do YouTube. E também, né, sigam aí todas as redes sociais da rádio também. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, já vamos começar a falar um pouquinho do mercado e do que o mercado promete aí para esta semana, né? Sempre repassando aí os nossos indicadores, né, pessoal? Falando do Ibovespa, Ibovespa 134 mil pontos, né? Com uma alta aí de quase 5% essa semana. Pessoal, lembra que eu no começo do ano, em um programa, eu falei para vocês, e aí? Ibovespa, na tua opinião, é 150 mil pontos? É 100 mil pontos? É 120 mil pontos? O que você achava? E a gente está vendo aí, né? O Ibovespa subindo aí na semana, subiu forte. Aliás, né? A maioria das bolsas no mundo acabou subindo forte. O Ibovespa também foi puxado por isso aí. E, né, pessoal, no acumulado do ano, o Ibovespa está com uma alta aí de 12%, tá? Uma alta bem expressiva. O Ibovespa teve uma queda no ano passado, esse ano aí já vem recuperando. O que foi que aconteceu esse ano? Principalmente empresas varejistas, empresas mais alavancadas, tiveram uma alta bem expressiva essa semana agora. O que foi que aconteceu que o mercado acabou puxando essas empresas para cima, né? Nós tivemos lá nos Estados Unidos, né, o Donald Trump, que é o que mais está em voga aí, né, o cara que mais é falado aí, né, ele está às vias de fazer aí um acordo com o Xi Jinping, né, para poder resolver esse problema das tarifas. E aí, pessoal, o que a gente tem que entender? Que eu já falei em outros programas para vocês aqui é impossível Estados Unidos e China não sentarem para negociar. Os dois países vão ser muito prejudicados, o mundo inteiro vai ser muito prejudicado. E aí nós tivemos aí este barulho de que talvez aí as tarifas vão ser negociadas, né? Isso aí acabou puxando também o Ibovespa para cima e o nosso mercado interno aqui já vou passar para vocês. Nós tivemos uma previsão na terça-feira passada aí do Boletim Focus de que nós vamos ter uma queda, né, na inflação, que nós temos uma projeção de aumento no PIB, né? Isso aí também acabou puxando as empresas para cima. Falando de Bovespa, né, pessoal? O Ibovespa também teve uma alta expressiva essa semana, né? 5,59 e recuperando um pouquinho a queda do ano aí, mas ainda no negativo em 5,58. Já falei para vocês em vários e vários programas, e eu venho falando aqui toda semana, que nós temos uma janela de oportunidade para entrar nas empresas americanas, nas boas empresas americanas. E hoje, no programa, eu vou ter uma surpresa, fica até o final aí que vai ter uma surpresa para vocês, que hoje eu vou falar uma empresa. Eu vou trazer uma empresa para vocês aqui, para que vocês possam analisar, vocês possam estudar, não é nenhuma recomendação, mas uma empresa que está abrindo uma baita oportunidade, de repente, de entrada, tá bom? Falando um pouquinho de dólar, dólar também arrefecendo, né? 5,69, dólar oscilando bastante esse ano. Para nós é muito bom que o dólar caia um pouco, que o dólar fique aí nessa faixa de 5,69. O ideal, né, seria que o dólar voltasse ali na faixa de 4,80. É muito difícil isso acontecer na minha visão, principalmente com os eventos que a gente tem aí de longo prazo, né? Mercado financeiro, o pessoal fala muito de foto, né, e de filme, né? Então nós temos a foto daquilo que está acontecendo hoje, mas nós temos o filme, né? E a gente sabe que aquilo que vem pela frente aí, principalmente no ano que vem,
e no próximo ano, 2027, para o Brasil, não são coisas muito boas aí para o nosso mercado, tá? E no ano aí, o dólar com uma queda de quase 10%. Então, Ibovespa subindo 10%, dólar caindo 10%, para a nossa economia é bom, acaba arrefecendo um pouquinho, mas o que acontece? Acaba abrindo uma oportunidade para você dolarizar a sua carteira. Pessoal, não espere para fazer isso, tá? Não espere para fazer isso. Comece a estudar, comece a desenvolver, entra lá na nossa comunidade, qualquer rede social depois que você vê esse vídeo ou que você vê um corte nosso, é só você pedir para entrar na rede social, lá no chat da rede social, no direct lá, e pedir para entrar no nosso grupo lá, que eu vou mandar o link para você. Nosso grupo é fechado, tá bom? Falando um pouquinho aqui de Bitcoin, né, pessoal? Recuperação de Bitcoin. Eu vinha falando para vocês também no programa que era uma oportunidade quando o Bitcoin acabou caindo bastante nos últimos meses aí. Teve gente que aproveitou, teve gente que entrou comprando, mas agora o Bitcoin voltando a subir aí e subir forte na semana. 7,86 de alta. E já recuperou no ano, né? Tava com uma queda aí expressiva no ano e já está acumulando aí uma alta de 1,2% no Bitcoin, 94 mil pontos, tá? O Bitcoin, né? Aqui falando um pouquinho do IFIX, né, pessoal, dos fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários também com uma alta aí de 2,48 na última semana e no acumulado do ano aí o IFIX recuperando. O ano passado foi um ano bem difícil para o IFIX, né? Para o índice aí das principais empresas de fundo imobiliário, uma alta aí de 8,78, 3.391 pontos. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, essa notícia aqui, ó, Boletim Focus, esse foi soltado na terça-feira passada, tá? Mercado financeiro reduz a estimativa de inflação para 2025 e vê alta maior no PIB, tá? Números foram divulgados pelo Banco Central nesta terça-feira, dia 22. Projeção dos analistas dos bancos, né, de vários bancos, de crescimento, vem crescimento da economia neste ano, subindo para 2%, tá? Os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa da inflação e elevaram a projeção do crescimento para a economia brasileira neste ano, tá? As projeções, fruto de uma pesquisa com mais de 100 instituições financeiras na última semana, consta no relatório Focus, tá? Divulgado na semana do dia 22. E aí, o que é interessante, pessoal? O que eles estão prevendo aqui? Eles estão prevendo que para 2025, olha só, a nossa inflação não vai ser de 5,65, que é bem acima da banda de limite do teto. Já vou explicar para vocês, tá? Então eles estão vendo aí que a gente vai ter uma inflação não de 6,65, mas de 5,57, tá bom? Ou seja, a expectativa ela continua acima da meta, que é 4,5. E eu já falei isso para vocês, pessoal. Eles colocam um número ali para parecer uma coisa bacana, né? Uma coisa bonita. Mas olha só para vocês entenderem. A nossa meta é 3%. Nós temos a banda de 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Aí você pensa assim, nossa, 1,5 é pouco, né? Só que esse 1,5 representa 50%. 50%. O que eu quero dizer para você? Imagina lá que você tem uma meta de atingimento dessa meta, né? Ou você tem lá uma meta de compra, de gasto, enfim, na tua empresa. Só que a meta é de 50% para cima e 50% para baixo. Ou seja, você pode acertar 50% para cima que vai estar dentro e você pode errar 50% para baixo que vai estar dentro. Gente, é muita coisa, é muita coisa. Aí eles colocam um e-mail para parecer bonito, mas não é um e-mail, é 50%. E a inflação que você que está no mercado aí, você que, né, uma pessoa comum, nós que somos pessoas comuns, a gente sabe que a inflação é muito maior do que 5%, tá? Eu não estou falando aqui que eles estão maquiando números, nada disso, mas a inflação que a gente sente, ela é muito maior, entendeu? Então assim, ó, para 2025, a 2026 a expectativa da inflação permaneceu em 4,5%, 2027 4%. Para 2028 a expectativa subiu de 3,78 para 3,80, tá? A partir de 2025, com o início do sistema de metas contínuas, o objetivo é de 3% e será considerado o cumprimento da inflação se a inflação oscilar 1,5 para cima ou 1,5 para baixo, tá, pessoal? Então o que acontece? E eles estão elevando, né, a estimativa do PIB, tá, para esse ano para um aumento aí de 2% do nosso PIB. Aí você começa a pensar assim, bom, vamos lá. Como que a gente vai aumentar o PIB esse ano? Né? Vai ser em cima de gastos, igual o ano passado, né? Tem várias matérias que saíram, se você pesquisar aí você vai ver, falando que o governo, este governo agora, é o governo que mais está gastando, com auxílios, tá? E isso são coisas que depois não tem como tirar,
né? Então a gente está com uma perspectiva de crescimento. Aí você vê assim, mas tá, nós vamos crescer 2%, nós vamos crescer em cima de, não em criação de riqueza, em cima de gasto, e em cima desse gasto, a inflação ainda vai cair. O que pode contribuir com isso? Se a gente tiver uma exportação recorde, principalmente do agro esse ano, e a gente tiver mais dólar entrando no país, né, e a gente conseguir atrair os investidores, por exemplo, taxa Selic também, tem previsão da taxa Selic diminuir agora o valor que está sendo pago. Chegou a pagar quase 15% e agora está começando a diminuir, né, o prêmio aí que o Tesouro está pagando. Se a gente conseguir trazer esses investidores para cá para investir no nosso país, pode ser que o dólar caia um pouquinho. Dólar caindo um pouquinho, pode arrefecer também. E a economia mundial desacelerando, se essa guerra com os Estados Unidos e China continuar, pode ser que o petróleo caia, pode ser que a economia mundial ela desacelere. Se ela desacelerar, realmente a inflação aqui no Brasil tende a cair. Se né, o nosso governo não continuar fazendo o que ele está fazendo. Porque a gente pode acontecer o que aconteceu no governo Dilma, tá? O mundo inteiro crescendo e aqui no Brasil a gente estagnando, tá? Então isso pode ser uma coisa que venha acontecer com a gente aí, tá? E aqui a notícia que eu falei pra vocês, né? Gasto com assistência social ganha mais peso no orçamento da União. Isso aqui é uma matéria do Valor Econômico, né? Que, na verdade, eles querem dizer o seguinte: o gasto do governo federal explodiu para assistência social este ano. E aí, pessoal, você pergunta pra mim assim, né? Você é a favor de assistência social? Não, não sou a favor. Eu acho que deveria tirar isso. Isso deveria tirar. Eu não sou a favor. Sou totalmente contra todo tipo de assistência social. Ah, mas a pessoa que precisa mais. Gente, o mercado, tá? O mercado ele não é perfeito, tá? As pessoas não são perfeitas. A gente precisa sim do Estado. Agora, toda benesse que você dá para as pessoas, tá? As pessoas tendem a se acomodar. Isso é do ser humano, tá? Isso é do ser humano. Então eu sou totalmente contra. Tem várias coisas que poderiam ser feitas para poder ajudar as pessoas, não dando a assistência social. Pode ver o que está acontecendo agora na Europa, né? Que é o continente lá das benesses, né? O povo lá quer trabalhar menos, o povo lá quer regalia. Olha o que está acontecendo na França. A França daqui a pouco vai implodir também, porque está dando benefício, né? Bem-estar para toda a população e está totalmente endividada, vem desacelerando, as pessoas estão trabalhando menos, a produtividade vem caindo. Então isso acaba. O ser humano é um ser reativo. Tá? Isso não é uma maldade. Nós somos seres reativos. Quanto mais a gente relaxa, mais a gente tende a relaxar. Então eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Tanto é que, né, os Estados Unidos agora já falou que, ó, Europa, se vire aí para vocês se protegerem, porque por muitos e muitos anos os Estados Unidos é que gastava dinheiro para proteger a Europa, né? E daí os Estados Unidos, o Trump entrou lá, sentou lá e falou: não, pera aí, os caras lá não querem trabalhar lá 5 dias por semana, querem benesse, querem isso, querem aquilo, e eu tô pagando a conta aqui para proteger? Não, vocês que vão se proteger aí, eu vou cuidar do meu país. Então, ele tá mais que certo em relação a isso aí, né? E Galípolo, né, o presidente do Banco Central, disse aqui numa matéria da Infomoney que o Brasil precisa migrar um novo modelo de funding, né, no crédito imobiliário. A economia mostra crescimento excepcional, né, e inflação segue em alta, diz o presidente do BC. Pessoal, e o que o Galípolo quis dizer aqui, ó? A economia brasileira mostra um dinamismo excepcional e está bastante aquecida. Dinamismo eu não sei, mas a inflação tá alta. Ele não deve estar saindo na rua, né, para ver como é que tá o varejo, né? Disse nessa terça-feira o presidente do Banco Central, apontando que a inflação segue no patamar elevado e tem caráter disseminado, tá bom? Por diversas métricas que você possa medir, seja relativas a mercado de trabalho, seja nível de atividade dos diversos setores, o que a gente passa a assistir é que a economia brasileira mostra um dinamismo excepcional e que ela é bastante aquecida. Disse em audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos, o CAE, né, no Senado. E aí, o que ele falou? Em sua última decisão política monetária, em março, né, quando seguiu o choque monetário, elevou a Selic para 14,25. Mas o que ele falou aqui na matéria, pessoal? Ele falou o seguinte, que os bancos, né, que o Brasil precisa migrar para um novo modelo de financiamento imobiliário. Sabe por quê? Porque a Caixa não tem mais dinheiro, né? A Caixa está faltando dinheiro para ela financiar a casa. E aí o que acontece? São dois fatores que acontecem aqui. Primeiro, né, a poupança tem arrecadado, mas tem arrecadado
na velocidade menor do que vinha arrecadando, né? Muita gente tirando dinheiro da poupança para pagar conta, né? O dinheiro tá valendo menos, então nos últimos anos as pessoas vêm fazendo isso. E o brasileiro, ele tem aprendido que poupança não é investimento, né? O brasileiro tem aprendido que deixar dinheiro na poupança, ele perde dinheiro. E o governo já vem percebendo isso e não é de hoje. Então o que acontece? Já tá faltando dinheiro, não só pelo fato da poupança, né? Mas pelo fato de que o gasto do governo é um gasto muito mal feito, né? Então o que acontece? As pessoas estão descobrindo que não existe, que poupança não é investimento. Poupança você perde dinheiro. O brasileiro está começando a se educar financeiramente e está começando a faltar dinheiro para financiamento, por exemplo, de Minha Casa Minha Vida, né? Tem vários relatos, eu tenho amigo meu, tá conversando com um amigo meu, acho que já falei no programa aqui na semana retrasada, e ele falou que tinha um amigo dele que estava entrando com uma ação, parece que contra a Caixa, porque o financiamento dele estava aprovado, tinha tudo, mas não tinha dinheiro, simplesmente não tinha dinheiro para financiar a casa, tá? E aqui, pessoal, o governo, né, tá anunciando aí que não vai ter dinheiro para 2027, tá? Precatórios pressionarão contas em 2027. A estimativa para as despesas discricionárias para 2027 é de 122 bilhões, já incluindo 155 bilhões de emendas parlamentares. E aí aqui, pessoal, o governo está falando o seguinte, ó, para 2026 o número total de precatórios é de 79 bilhões. Precatórios que estão fora da meta. Que isso quer dizer? Vamos lá. Você tem a tua casa, tá? Até escrevi um artigo sobre isso. Você tem a tua casa e você tem as suas contas, né? Aí você tá fazendo as tuas contas do mês lá e você ganha lá 10 mil e as contas deram 12, né? Aí pra fechar a conta, pra ficar bonitinho, o que você vai fazer? Flavio, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui o financiamento do carro e o financiamento da casa, vamos deixar fora do orçamento. Simplesmente assim, é simplesmente isso que o governo está fazendo. Aí quando o governo fala e chega e fala que ele atingiu a meta fiscal, nós conseguimos cumprir a meta, eles não conseguiram nada, porque eles fazem um monte de gasto que é fora, que eles não contabilizam. Isso não existe. Aí tem gente que fala, mas o Estado é diferente da casa das pessoas e das empresas, porque o Estado pode imprimir dinheiro. Mentira, mentira. Se o Estado fosse diferente, por que o Estado faz dívida? Por que o Estado pega o teu dinheiro pagando juro para você? Porque o Estado sabe que todo esse dinheiro, que todo esse crédito que ele gera, toda essa dívida que ele faz, alguém vai ter que pagar lá na frente. Não existe. O Estado é igualzinho uma empresa, é igualzinho uma casa, é igualzinho uma pessoa, é igualzinho. Eu desafio qualquer pessoa para sentar comigo e falar e me mostrar que não, mas o Estado é diferente, a empresa não imprime dinheiro, o Estado imprime. A única diferença é a escala. A empresa ela tem uma escala para se endividar, ela tem um teto. O Estado tem um teto muito maior para se endividar. Mas chega uma hora que o Estado quebra, também. Pega a Venezuela, pega vários países aí, né? Os países estão quebrados, o Estado está quebrado, entendeu? Só que quem que paga a conta? É a população. A diferença é que quando você tem uma empresa, você gasta o cartão de crédito da empresa. Quando você gasta na sua casa, você gasta o cartão de crédito. E o governo não, é ele que pega o nosso cartão de crédito, gasta e é a gente que tem que pagar. Então assim, o governo tá falando que 2027 não vai ter dinheiro. 2027 não vai ter dinheiro para pagar as contas. Sabe o que vai acontecer? A gente vai pagar essa conta aí. E é isso que eu falo para vocês, pessoal. Ah, mas a bolsa tá subindo em 2025. Ah, mas gente, a gente precisa de previsibilidade. Investidor de longo prazo, ele quer previsibilidade mínima. Claro que a gente não vai conseguir prever o futuro, mas a gente quer uma previsibilidade mínima. E sabe o que está acontecendo? A gente não tem, no Brasil a gente não tem. Por isso que eu não acredito no Brasil como investidor de longo prazo. Ah, mas o mercado tá... Sim, mas olha o que está vindo aqui 2 anos. Essa bomba vai estourar. Por que os Estados Unidos agora começou a sofrer e no último mês todo mundo falou assim, nossa, os Estados Unidos tá operando como país emergente. Agora o Donald Trump semana passada foi atacar o presidente do Fed lá, falar que o cara tem que sair, né? Isso é coisa de país emergente, né? Isso não é coisa de um presidente da República da maior potência do Brasil. Sabe o que acontece? As pessoas, as empresas, os investidores, eles começam a ficar apavorados. Por isso que o euro se valorizou um monte em relação ao dólar. Aí estão falando, por isso que o franco suíço se valorizou um monte em relação ao dólar. Porque o que acontece? O país começa a perder credibilidade. Os Estados Unidos, que tinha uma previsibilidade, que era o país do empreendedorismo, tá, mas entra esse maluco agora aqui e começa a querer falar que tem que tirar o cara do Fed, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, guerra fiscal com isso, guerra fiscal com aquilo, né? Até achei engraçado essa semana, pessoal falando que, nossa, o iPhone vai custar lá entre 2 e 3 mil dólares. Gente, 2 e 3 mil dólares. O iPhone, sei lá, custa 700 dólares hoje nos Estados Unidos, 700,
700, 800 dólares nos Estados Unidos. E tem alguns estudos de mercado falando que se os Estados Unidos migrasse, primeiro que não sabiam se iam conseguir fazer, né? Migrasse a produção do iPhone para dentro dos Estados Unidos, o iPhone poderia custar de 2 a 3 mil dólares. Aí se você for pegar o salário americano e o salário brasileiro, 3 mil dólares é muito menos, é menos pra eles lá que 3 mil reais pra nós aqui. Quanto que custa um iPhone aqui? Mesmo que o iPhone saísse de 700 fosse pra 3 mil dólares lá, seria muito mais barato do que a gente paga aqui. E aí tem todo um problema, pessoal, porque se você for ver as indústrias americanas, 50% de todo o insumo da indústria americana é importado. Então mesmo que eles queiram fazer lá nos Estados Unidos, nós queremos produzir tudo aqui, 50% do insumo é importado. Então, vai aumentar demais a inflação nos Estados Unidos. E aí tu fala assim, o Trump não sabe o que está fazendo, porque ele... Gente, você acha que ele não sabe o que ele está fazendo? É lógico que ele sabe o que ele está fazendo. Ele está jogando. Você acha que os nossos governantes não sabem o que estão fazendo? Às vezes eu vejo, mas o presidente não sabe o que ele está fazendo, porque ele é incompetente. Gente, eles não são incompetentes. Eles têm as melhores pessoas do lado deles. Eles sabem o que eles estão fazendo. O Trump sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que pode acontecer nos Estados Unidos. Só que ele não teve o resultado que ele achou que ia ter de começo, ele está voltando atrás agora, entendeu? Por isso que eu vejo que o Brasil, para frente, não tem previsibilidade de crescimento a longo prazo, não se sustenta. E aí, você como investidor, que quer investir numa empresa e que essa empresa tenha um bom resultado durante vários anos, no Brasil não tem. Hoje não vejo essa previsibilidade, tá? As contas vão simplesmente explodir em 2027, tá? E aqui, pessoal, falando agora um pouquinho de Bitcoin, né? Vou falar um pouquinho aqui do mercado de Bitcoin. Da criação de bancos, né? BAS, a moeda própria. O avanço das stablecoins no Brasil e no mundo. No Brasil, um novo passo está em curso. A possibilidade de empresas e até governos criarem suas próprias moedas digitais com lastros em ativos reais e amparo em tecnologias seguras e rastreáveis. O que está acontecendo aqui, pessoal? O que pode acontecer? A gente tem uma previsão que nos próximos anos aí, né, as próprias empresas e os governos, eles possam criar criptomoedas. Eu estou lendo um livro agora que chama-se A Desestatização do Dinheiro, que é do Hayek. E ele fala um pouquinho, nesse livro ele já fala um pouquinho sobre como que seria a competição entre as moedas, né? As moedas privadas. Então, os bancos privados poderiam deter as moedas. E qual que seria a grande diferença? É que quando você tem competição entre moedas, né? Os agentes, eles têm interesse de que essa moeda não desvalorize. Né? Hoje, quando a gente pega, por exemplo, o real, quando você pega o dólar, né? Os Estados Unidos, eles não estão tão preocupados assim com a desvalorização do dinheiro. Aqui no Brasil, você acha que político está preocupado com a desvalorização do real? Eles não estão, né? Quando isso começa a gerar um impopulismo para eles, aí eles começam a se preocupar. Mas se você tivesse uma competição entre moedas de vários bancos, o que aconteceria? Esses bancos não iam querer, né? Como o serviço privado não iam querer que essas moedas desvalorizassem. Então a gente ia ter uma competição muito mais sadia. E com a tecnologia das criptomoedas, isso está muito presente. Tanto é que vários bancos, como o Itaú, né, grandes bancos, já estão começando a se preocupar com isso. Né? O Itaú parece que tem um projeto aí de lançar uma moeda deles. O Nubank lançou algum tempo atrás. Nem sei se está rodando ainda, mas eles tinham lançado uma moeda deles lá dentro. Então, isso é uma coisa que deve pegar daqui nos próximos anos, porque a gente já tem a tecnologia. E outra coisa, tudo isso reforça o Bitcoin, que é a mãe de todas as criptomoedas, tá? Adiando compra de Bitcoin, a decisão pode sair caro. E aqui uma outra matéria, pessoal, muito interessante também do exame, que fala sobre o Bitcoin, tá? Enquanto o varejo ainda se assusta com as manchetes de guerra tarifárias e tensões globais, nos bastidores o mercado de criptomoeda acontece uma transferência discreta de oferta de poder, tá? Michael Saylor, por exemplo, né, que é da Strategy, né, MicroStrategy, né, por exemplo, aproveitou o turbilhão para engordar o seu cofre na Strategy, né, com mais de 3 mil bitcoins, elevando o saldo total para 531 mil moedas compradas a custo médio a 67 mil dólares. Bitcoin tá 94 mil dólares, tá? Ao contrário dos varejistas, Saylor não está focado no gráfico do dia,
que é o que eu faço também. Eu não olho o gráfico, eu vou lá e compro, tá? Mas da década, e entende que é no caos que se constrói lucro. Mas não é só ele. Fundações de ads, bancos de investimentos e até governos entram na corrida do Bitcoin, drenando a oferta líquida disponível e abrindo caminho para uma nova valorização, tá? Pessoal, o que está acontecendo aqui? A gente está vendo todo esse turbilhão aí e a gente pode ter uma grande oportunidade para a gente comprar Bitcoin. Se você ainda não tem Bitcoin, comece a estudar para que você possa entender como que funciona esse mundo, porque, pessoal, vai chegar uma hora que vai ficar inviável comprar Bitcoin. Vai chegar uma hora que não, o Bitcoin, diferente de várias outras criptomoedas, ela é finita. Vai chegar uma hora que o Bitcoin vai começar a explodir o valor de mercado, tá? Não é nenhuma recomendação, essa é uma previsão, claro, muita coisa pode acontecer. Pode, sei lá, sair uma tecnologia daqui a pouco, né, com esses computadores quânticos aí, e alguém quebrar a criptografia do Bitcoin e destruir o Bitcoin. Pode acontecer, é uma hipótese. Mas se isso não acontecer, pessoal, pode ser que o Bitcoin seja o ativo mais valioso do planeta. Não estou falando que isso vai acontecer, não sei, mas pode ser. E aqui, pessoal, uma outra matéria aqui falando um pouquinho sobre a corrida dos chips. Todo mundo sabe que, né, os chips hoje que movimentam celular, essa câmera que eu estou fazendo, tem chip em tudo quanto é coisa, ar-condicionado, carro, tudo que a gente vai fazer hoje, a gente utiliza chip. A gente sabe que tem poucos players hoje no mercado, né, e o maior de todos é a TSMC, que é o maior player hoje em semicondutores, né? E aí, pessoal, nós tivemos uma matéria essa semana falando que a Intel, tá? Um rumor aqui da matéria da hardware.com.br, Intel aposta na TSMC para fabricar processadores Nova Lake em 2 nanômetros, tá? E aí, pessoal, o que acontece? A Intel está se preparando para uma nova geração de processadores e vai contar com a ajuda da TSMC. Segundo veículos da empresa da imprensa da Ásia, tá? A próxima linha de Nova Lake deve adotar um processamento de fabricação de 2 nanômetros, tá? Na fábrica de Taiwan. Pessoal, 2 nanômetros é muito menor, mais fino do que um fio de cabelo. O que acontece, pessoal? A Intel é uma das concorrentes da TSMC. Intel, Samsung, né? São algumas das concorrentes da TSMC. Só que o que está acontecendo? Eles estão vendo que não tem como competir com a TSMC. E aí, pessoal, o que acontece? Essas empresas, né, a Intel está querendo fazer parceria com a TSMC. E aí eu queria trazer alguns números aqui para vocês terem uma ideia e falar um pouquinho da TSMC, que é Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, tá? Que é uma empresa, hoje é a maior empresa de fabricação, né, de construção de microchips, tá? Ela foi fundada em 1987, tá? A sede dela é em Taiwan. A gente sabe que tem essa tensão aí, Taiwan com a China. E só para vocês terem uma ideia, ela é a principal fornecedora de empresas como Apple, Nvidia, AMD e a Qualcomm, tá? Pioneira no processamento de 5 nanômetros, 3 nanômetros e 2 nanômetros, tá? A TSMC hoje, ela tem mais, se eu não me engano, ela tem mais de 50% hoje do mercado, tá? O que acontece, pessoal? Essa empresa, tá? É uma empresa que hoje ela é estratégica e é uma empresa hoje que a gente entende que, por exemplo, a China tem muita preocupação em relação a chips, tá? E é uma empresa que vem caindo bastante esses últimos meses aí. É uma empresa que eu invisto, não é nenhuma recomendação, tá? Mas é uma empresa muito interessante que você pode, de repente, começar a estudar para colocar dentro da tua carteira. Hoje, pessoal, existe o BDR, tá? Da TSMC. Tem o BDR da TSMC, você pode investir através do BDR aqui no Brasil. O que acontece? Você está investindo num certificado da TSMC, tá? Você tá investindo num certificado da TSMC, porém, tá? O teu dinheiro está aqui. Ou você pode investir diretamente lá nos Estados Unidos. E aí eu queria trazer alguns destaques para vocês aqui de 2024, tá? A receita dela foi de 88 bilhões de dólares, tá? Lucro líquido de 35 bilhões, tá? O lucro por ação dela, 6,81. Margem bruta, tá?
que é a primeira margem dela ali, a primeira linha, 58%. E uma margem líquida, pessoal, nada mais, nada menos do que 43%. Se você comparar ela com todos os players dela, você vai ver que a TSMC, ela ganha disparado. E ela tem o principal qual que é? Qual que é o principal de investidor de longo prazo? Ela tem uma perspectiva de continuar o crescimento dela. Porque não adianta a empresa dar um baita lucro se o guidance dela, se a previsão de crescimento dela é uma previsão, ela é que nem a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira está crescendo, mas é a previsão de continuar crescendo, ela existe? Então, os indicadores da TSMC mostram que ela deve continuar crescendo aí nos próximos anos. Preço-lucro, tá? Que é o preço versus o lucro dela, né? Dividido pelo lucro da empresa. 27 vezes. O que isso quer dizer? Que demoraria lá 27 anos para você receber o investimento que você fez. Porém, esse PL é muito abaixo, tá, das suas concorrentes e está abaixo do PL histórico dela também. ROI, tá, que é o retorno sobre o investimento dela, 29,59. ROA, tá, que é o retorno sobre os ativos dela, 14,36. E ela tem um valor de mercado de mais ou menos hoje 650 bilhões de dólares, tá? A posição competitiva, a valorização dela frente ao setor, o PL do setor é de 64, tá? Então ela tá muito abaixo, tá? E a projeção para o futuro, isso que eu falei para vocês, ela tem uma projeção de expansão com fábricas nos Estados Unidos e no Japão, né? Chips para IA de computação. Então o que acontece? Ela fabrica, tá? E novas gerações de tecnologia de 2 nanômetros hoje, ela domina esse mercado, tá? E parcerias estratégicas. Hoje ela atende os principais players que estão hoje, por exemplo, a Nvidia, iPhone, a Apple, né? Então ela atende hoje os principais players de tecnologia do mundo, tá? E isso não deve mudar nos próximos anos, tá? E aqui o gráfico, eu quero mostrar o gráfico dela para vocês. Deixa eu mostrar o gráfico dela aqui para vocês, que daí eu falo para vocês que de repente ela tá abrindo uma oportunidade. Se você olhar, por exemplo, se você olhar ela nos últimos 5 anos, ela teve uma valorização de 222% nos últimos 5 anos. Porém, pessoal, o que acontece? Neste ano agora, tá? Ela teve uma queda de 24%. E aí não é nenhuma recomendação, tá? Mas é uma empresa muito interessante porque é líder de mercado, deve continuar crescendo, atende os principais players do mercado e ela teve uma queda. O preço-lucro dela hoje, se você for pegar a análise fundamentalista dela, ela tá, a maioria dos indicadores dela tá abaixo, né? Abaixo dos patamares históricos. É uma empresa que não tem dívida, né? É uma empresa super capitalizada, é uma empresa que fatura muito, é líder de mercado, como eu já falei para vocês, e é uma empresa estratégica para as maiores empresas do país. E ela deve, né, logo aí passar a faixa aí de 1 trilhão de dólares de valor de mercado. E ela teve uma queda agora neste ano de 24%. Não é nenhuma recomendação, mas vale a pena você estudar para de repente você entrar nela, né? E aqui, pessoal, uma análise fundamentalista delas, segundo o fluxo de caixa descontado, né, que é uma métrica lá que os gestores utilizam. E ó, ela foi analisada por 32 analistas, tá? E segundo os analistas, ela tem hoje um upside de 41%. Ou seja, ela está desvalorizada. Ela deveria valer, né, 41% a mais do que ela vale hoje. Ela está aqui em NT, tá? Que é o dólar lá, o dólar tailandês, né? O novo dólar tailandês lá. Aqui a métrica dela tá em dólar, mas ela, segundo os analistas, segundo, né, o fluxo de caixa descontado, ela pode se valorizar aí, ela tá abaixo do valor ideal dela em 41%. Então pode ser, veja, não é nenhuma recomendação, tá? Pode ser uma baita oportunidade, tá, de entrada. Eu tô investindo quase todos os meses aí, eu aporto na TSMC, né? Se bem que o meu preço médio é bem menor porque eu compro ela já há mais ou menos uns 5 anos, eu já comecei a investir na empresa, tá? Mas pode ser aí uma boa oportunidade para você entrar nesse mercado aí, tá bom, pessoal? E aí, pessoal, toda semana, ou pelo menos a cada 15 dias, eu vou tentar trazer para vocês aqui alguma coisa em relação, né, essas empresas. E pra gente terminar o nosso programa aqui, né, falando um pouquinho do nosso mercado corporativo, né, aqui uma matéria da Zara, né, Zara
vê expansão das vendas desacelerar, indica desafio ao varejo, o varejo da moda e o varejo em geral, tá? As vendas nas 5 semanas até 10 de março, né, cresceram 4%, menos do que os 10% previstos para o ano, né? Agora o ano, informou as varejistas na quarta-feira. Pessoal, o que acontece aqui? A gente está vendo uma desaceleração do varejo, e aí são dois fatores, tá? Um fator realmente é o mercado, né? A gente está passando por um momento global aí muito difícil, mas o outro fator aí, não vai dar tempo de falar no programa aqui por completo, mas é realmente uma mudança de hábito de consumo das pessoas, né? As pessoas não estão indo mais na loja, o fluxo na loja está caindo, está aumentando muito a venda online, né? Por mais que 85% da venda ainda é fechada na loja física, então a gente precisa preparar aí o nosso varejo para o futuro. Tá bom, pessoal? Tinha mais coisa para falar para vocês como sempre aí, mas sempre falta tempo. Quero agradecer vocês e eu vejo vocês aí na próxima semana. Tá bom, pessoal? Uma semana abençoada aí, um grande abraço e valeu!